Olá, meus queridos, saudação de paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma noite de vitória. A graça de Deus e a sua misericórdia te alcance. Aproveitando este momento para estar aqui interagindo, com vocês, trazendo aqui uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. Vamos ver quem nessa noite vai estar aí online conosco, e pedindo a vocês, quando forem entrando aí, compartilhe, tá certo? Esta live. Não esqueça de nos visitar lá no canal do YouTube, É ver Jailson Silva Oficial. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Já convidando vocês para estar conosco aqui amanhã, na quarta-feira profética. Temos uma palavra de Deus ao seu coração e vocês são os nossos convidados especial, tá bom? Deus abençoe a todos. Estejam conosco aqui, sem sombra de dúvida, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Quero neste momento louvar a Deus, por mais esta oportunidade de nos conceder, por intermédio da rede social, estar aqui trazendo uma palavra ao seu coração nesta oportunidade. O texto que nós vamos ora meditar é um assunto de muita importância, que está no livro de Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler Efésios, capítulo de número 2, e vamos aqui trazer uma rápida palavra ao coração de cada um de vocês, tá bom? Que diz a seguinte expressão, a palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 2, versículo a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de vós noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e nem Deus do mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Eu vou repetir de novo o versículo de número 14, que é o versículo central para o texto, para a narrativa e para a ministração que eu quero aplicar ao seu coração a partir deste momento. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Os irmãos conhecedor, tanto quanto eu, creio que aqueles que estudam a palavra de Deus, meditam na palavra do Senhor Jesus, vai entender melhor, com clareza, o que nós vamos estar passando aqui ao coração dos irmãos. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela nos traz grandes ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Tudo que você quiser saber, tudo que você quiser conhecer, você encontra na palavra de Deus. Basta tão somente termos a disposição para aprendermos e estudarmos a palavra do Senhor Jesus. Porque se você não se colocar
não terá um bom conhecimento de como você deve andar diante da presença de Deus. Os queridos irmãos, talvez vocês que estão aí não tenham conhecimento ainda do que vamos estar tratando aqui, mas a Bíblia, ela nos mostra com clareza, né, que Jesus ele veio para os que eram seus. Entenda, João capítulo 1, o versículo de número 11 e 12 diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Perceba que as promessas, todas as promessas bíblicas, principalmente do Velho Testamento, elas estão entrelaçadas aos judeus. A Bíblia diz: Jesus veio para o que eram os seus. Quem era esse? Os judeus. Mas eles não receberam. Por que os judeus não receberam a Cristo? Existia uma mentalidade, e acredito que até hoje existe uma mentalidade lá em Israel, da qual certo que muitos judeus eles já se converteram, né, ao cristianismo, mas muitos ainda vivem na prática, né, da lei judaica, e eles tinham uma mentalidade que Cristo viria, porque Moisés ele disse com clareza que Deus enviaria um profeta maior do que ele, e a ele ouvirás. Isso estava entrelaçado a respeito da vinda de Cristo. Mas o que me chama a atenção é que eles tinham uma mentalidade de que o Cristo que viria em um berço de ouro, ou seja, trazer a riqueza material, onde na verdade a preocupação de Cristo Jesus não estava em trazer a riqueza material, mas sim trazer a salvação para a humanidade, a libertação para a humanidade. Por isso que o versículo de número 11, né, e o versículo 12 do Evangelho de João, diz que ele veio para o que era o seu. Quem era o seu? Os judeus. Jesus veio para os judeus. Veio para os que eram os seus, e os seus não receberam. Perceba que o primeiro povo que Jesus ele veio logo de início foi para os judeus. Certo que Jesus veio trazer a salvação, a libertação para a humanidade, e não somente para um tipo de povo. Mas como Jesus veio da linhagem dos judeus, ele veio para os que eram seus. O foco central de Jesus foi logo alcançar os judeus. Porém, o que acontece? Eles não receberam. O versículo 11 do capítulo 1 de João fala isso, que eles não receberam, porque eles tinham uma mentalidade que Jesus viria para trazer riquezas materiais. E o versículo de número 12, aí entra agora, né, a nossa esperança. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vale salientar aos irmãos que quando o versículo 11 diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, não quer dizer que a salvação só veio para os judeus. Não. Jesus veio para o que eram os seus. Por quê? Porque Jesus veio de uma linhagem dos judeus. Entendeu? Jesus era judeu. Então o que acontece? Ele veio primeiramente para o que eram os seus. Mas a meta de Cristo era alcançar e alcançou a humanidade por intermédio da sua morte na cruz. E sempre existiu uma guerra nos tempos passados, né? Existia uma guerra, principalmente entre os judeus, entre os samaritanos. Se você ler o capítulo de número 4 do livro de João, você vai ver que existia uma intriga entre os judeus e os samaritanos. Ou seja, sempre existia uma barreira. Perceba, e Jesus veio para quebrar essa barreira, para trazer a unidade entre o povo. Você vai entender
O primeiro versículo que lemos foi no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo, né, de número 14. Mas antes de aplicarmos esse texto, eu quero usar o plano de fundo que está nesses versículos que começamos a tratar com vocês, né? João capítulo 1, do versículo 14, deixa eu corrigir aqui se é isso mesmo, do versículo 11, melhor falando, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Agora nós vamos observar João capítulo 4, que aqui nós vamos identificar quando existia uma rivalidade, existia uma intriga entre os judeus e os samaritanos. E como que isso foi identificado? No momento em que Jesus vai ter um diálogo com uma mulher samaritana. O capítulo 4 de João, se você tiver Bíblia, abre a sua Bíblia para você aprender melhor a palavra de Deus. Diz o seguinte, olha o que diz aqui. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó. Tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Versículo de número 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Perceba que quando Jesus pede para a mulher para que desse a Jesus de beber, logo a mulher vai olhar para Jesus e vai identificar que ele era judeu. Perceba. Por quê? Porque os judeus ele tinha uma vestimenta diferente. Os irmãos sabem que a cultura dos judeus, até hoje, né, é uma cultura, eu acho muito linda a cultura dos judeus, né, a forma que eles se vestem. Os irmãos sabem que os judeus, certo que alguns hoje usam a barba curtinha, mas era natural nos tempos de Jesus os judeus andar com as suas barbas compridas. E o que me chama a atenção é que ela identificou, tá certo, que Jesus era judeu. E quando ela identifica que Jesus é judeu, logo ela revela para Jesus um contrito que existia entre os judeus e os samaritanos. E como que se iniciou isso e o porquê que existia essa guerra, essa briga entre os judeus e os samaritanos. Veja o versículo de número 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Perceba que em nenhum momento Jesus se identificou para ela que era judeu, mas a vestimenta de Jesus, a sua barba comprida, o identificava que ele era um judeu. Então, por isso que no versículo de número 9, a mulher vai revelar e dizer assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, perceba que ela identifica que Jesus é judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí existe aqui, entre parênteses, né, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Agora, por quê que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Ao decorrer do texto, você vai entender, né, o porquê que existe essa barreira, o porquê que existe essa guerra, essa divisão entre os judeus e os samaritanos. Versículo de número 10. Jesus respondendo disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Perceba que ela sentiu agora a curiosidade de saber que água era essa que Jesus tinha para lhe oferecer, que não mais iria lhe trazer sede. Versículo de número 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo.
onde pois tem água viva. Versículo 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Versículo 13. Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Jesus vai dizer para a mulher: qualquer que tomar dessa água que eu estou te pedindo para beber, ele vai tornar a ter sede novamente. Versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus agora vai oferecer a esta mulher uma água que não mais iria lhe trazer sede. Ela ficou curiosa para saber que água é essa. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O versículo de número 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela entendeu que a água que Jesus tinha dito para ela, que se ela bebesse não tornaria mais a ter sede, estava se referindo a essa água potável que nós tomamos no nosso dia a dia. Mas não era esta água. Jesus estava oferecendo a ela a palavra, a água viva, a palavra de Deus, que muda a vida do ser humano. O versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Existe um ponto, aí Jesus vai revelar algo secreto agora na vida desta mulher. Olha o que diz aqui, ó. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Por quê? Porque Jesus agora vai revelar para ela o oculto da vida dela, que ela estava vivendo com um homem que não era dela. Ou seja, ela vivia em uma prática de adultério. Olha o que diz o versículo de número 18. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Agora nós vamos entender aqui o porquê que existia essa barreira entre os judeus e os samaritanos. Por que existia essa barreira? Porque que existia essa intriga entre eles. Versículo de número, ela vai dizer para Jesus o porquê dessa intriga, o porquê dessa barreira. No versículo de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha o porquê que existia uma intriga. Os samaritanos acreditavam que o lugar de adorar era no monte. Os judeus acreditavam que o lugar de adorar era em Jerusalém. Então começou aí um contrito, começou aí agora uma intriga. E dentro das entrelinhas, abrindo um parênteses aqui, hoje não é diferente. Existem muitas igrejas por aí que não aceitam que os seus membros vá visitar uma outra igreja, porque eles não nos consideram como crentes, eles não nos consideram como salvos. Eles entendem que a igreja que salva é somente a deles, que só existe salvação na igreja que eles fazem parte, e proíbe os seus crentes, os seus membros, de visitarem outras igrejas. Então, se nós analisarmos esse capítulo 4, não faz tanta diferença. Está dentro do mesmo contexto, nessa barreira de divisão, da qual Cristo já quebrou, que é o que lemos em Efésios capítulo 2, 14, que daqui a pouco vamos meditar nesse texto. Olha o porquê da intriga, olha o porquê da barreira, olha o porquê da divisão entre os judeus e os samaritanos. Nossos pais adoraram neste monte, e se a mulher dizendo: e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que, nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Perceba, Jesus aqui mostra para ela que não importa o lugar em que você esteja, se você verdadeiramente é um adorador, Deus vai receber a tua adoração. Concernente se você faz parte da igreja A, da igreja B, da igreja C. Concernente se você está no monte, se você está em casa, se você está na rua, aonde você está. Se você é verdadeiramente um adorador, Jesus vai receber a tua adoração. Por isso que ele disse no versículo de número 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, a hora chegou em que essa barreira vai ser quebrada, em que essa barreira vai cair ao chão, e que agora vocês vão estar apto, livre, com todo acesso para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então sempre existiu barreiras, sempre existiu conflitos, da qual tirava, né, a liberdade, inclusive dos gentios, de adorarem a Deus. Quem não lembra, né, do livro dos Salmos, que é os salmos são melodias, né? Os irmãos sabem, já falei em uma live anterior, que salmo não é capítulo, salmo são números e são versos, porque são melodias, são canções. E quem não lembra, né, dos salmos, né, dos degraus, né, que se começa no Salmo 120 ao Salmo 134, é conhecido como os cânticos dos degraus, da qual somente os judeus tinham acesso. Quando eles iam para Jerusalém, quando eles iam para a adoração, eles começavam a subir os degraus, e em cada degrau ele parava. Segundo, né, alguns teólogos, segundo alguns estudiosos, fala que tinha de 2 a 2,5 metros cada degrau. E quando eles subiam os degraus, eles paravam e adoravam a Deus e cantavam um salmo, porque salmos são melodias. Dentro da teologia, afirma que o livro dos Salmos nada mais, nada menos é do que o inário congregacional dos judeus, porque salmos são canções, salmos são melodias. Então cada degrau que eles subiam, eles paravam, abriam o livro dos Salmos, que é o que nós temos em mãos, da qual era o inário dos judeus, e eles cantavam uma melodia. Após terminar aquela melodia, eles subiam outro degrau. Após chegar no outro degrau, eles cantavam outras melodias. Então, por isso que o livro dos Salmos são cânticos, da qual somente os judeus tinham acesso em cantar e em subir esses degraus. Porém, os gentios ficavam na parte de baixo, eles não tinham acesso assim como os judeus tinham. Quando os judeus chegavam em cima, na parte de cima, existia um pátio, da qual as mulheres e os filhos, né, dos judeus ficavam ali naquele pátio. E os judeus continuavam, os homens do sexo masculino continuavam o percurso até chegar ao lugar da adoração. Então sempre existia essas barreiras, essas dificuldades. Mas em Cristo Jesus, essas barreiras foram quebradas. Em Cristo Jesus hoje nós temos o livre acesso a adentrarmos o lugar da adoração. Seja na sua casa, seja na igreja, seja na rua, seja no monte, seja no vale, aonde você estiver adorando a Deus, a glória de Deus vai te envolver. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, porque hoje nós temos um livre acesso para adorarmos a Deus aonde nós estivermos. Talvez você já leu nos evangelhos, quando Jesus estava na cruz, o véu ele foi rasgado de alto a baixo. O que significava aquele véu? A barreira da separação, que foi quebrada.
E hoje nós temos o livre acesso de adentrar a presença de Deus. O que era o véu? O véu limitava o povo de adentrar a glória de Deus. Você lembra que uma vez no ano o sacerdote entrava no lugar santo dos santos, passava o véu e ia conversar com Deus. E o povo ficava no pátio, esperando o sacerdote sair de dentro do lugar santíssimo, do santo dos santos, para trazer a informação que Deus iria passar para o povo. Mas hoje não. Hoje nós temos acesso. Quando nós dobramos o joelho, nós temos acesso direto com os céus. Quando nós dobramos o joelho, nós temos acesso direto a falar com Deus. Então hoje você tem acesso para falar com Deus. Antigamente era necessário o sacerdote oferecer um animal, oferecer um novilho, oferecer uma pomba para purificação do pecado. Mas hoje você tem um livre acesso de conversar com Deus na tua casa, no teu quarto, na igreja, dentro do teu carro, aonde você estiver. Você tem acesso de falar com Deus e pedir a Ele o perdão e sentir a presença dEle na sua vida. Se você analisar comigo o texto que nós lemos de início, que está em Efésios capítulo 2, e o versículo 14 diz assim: porque nele, em quem? Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então perceba, Jesus quebrou essa indiferença. Antigamente, os gentios, principalmente para os judeus, não tinha valor, era menosprezado. Mas em Cristo, seja judeu, seja gentio, seja hebreu, seja qual for o povo que você faz parte, seja você hoje, na nossa linguagem, brasileiro, argentino, uruguai, boliviano, africano, em Cristo nós somos um único povo. É o que está na Bíblia. Essa barreira foi quebrada. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então em Cristo Jesus, hoje, nós somos um único povo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, Ele é o cabeça. Então entenda, hoje, infelizmente, ainda no Brasil e em vários países, existe indiferença de povos, Pessoas maltratam nações, maltratam a cor de alguém, mas em Cristo nós somos um único povo. Em Cristo nós somos uma única nação, a nação eleita de Cristo Jesus, o sacerdócio real. Existe a diferença aqui, brasileiro, argentino, uruguai, africano, mas em Cristo somos um único povo. Nacionalidade existe aqui, mas em Cristo somos um único povo. Para Cristo não tem esse negócio de brasileiro, de africano, de boliviano, de paraguai, de argentino, não. É um povo só, eleito, escolhido por Deus, da qual Jesus Cristo está de braços abertos para receber a todos, para libertar a todos e para mudar a vida de todos. Que essa barreira que haja, às vezes, na sua mentalidade, de rejeitar uma pessoa por conta da sua classe financeira, por conta da sua cor, que essa barreira caia por terra em nome de Jesus, porque em Cristo somos um único povo, o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus, o povo que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar, para libertar e para dar uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Que não haja entre nós essa indiferença de cores, de classe social, de condições financeiras. Nós somos um único povo, o povo de Deus, a imagem, a semelhança de um Deus vivo que está nos céus e olha por mim, olha para você, cuida de mim, cuida de você. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu por uma nacionalidade, Ele morreu pelo seu povo, pela sua criação. Ele não morreu somente pelo negro, pelo branco, seja qual for a sua cor,
Não, ele morreu por todo. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E nós não temos que fazer acepção de pessoas. Somos seres humanos como qualquer uma outra pessoa, qualquer uma nacionalidade. Nós somos um povo que o Senhor fez, que o Senhor criou, que o Senhor formou com as suas mãos para louvor e adoração do seu nome. Deus abençoe. Receba essa palavra nesta noite. Ramon Feitosa, meu amigo, Deus abençoe, um abraço, que o Senhor continue te abençoando. A todos que já entraram aqui, saíram, alguns estão ainda aí conosco, Deus abençoe a todos vocês, aqueles que ainda vão assistir essa live, e eu quero que você, se possível, compartilhe e visite nós lá no nosso canal do YouTube, que nós também vamos colocar todas as nossas lives também no nosso canal do YouTube, que é Veja Jailson Silva Oficial. Um abraço, Deus abençoe a todos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus.